Irmãos, vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. Eu ia me mover agora que lembrei da câmera. E nós vamos trabalhar hoje a questão de um assunto que ele é importante, porém muitas vezes ele não é percebido, notado e trabalhado. Uma coisa que a Bíblia sempre manda a gente fazer e a gente tem uma certa, talvez, dificuldade em fazê-lo. Por outro lado, há outros grupos que colocam uma ênfase tão grande nisso, mas também de uma maneira errada, ou seja, às vezes os extremos, eles são perigosos, tanto o extremo de um lado, quanto o extremo de outro, né? Os extremos. Todos vocês já ouviram falar da plenitude do Espírito Santo? Sim? Imagino que talvez nós já o tenhamos. Ou não? Mas o que é a plenitude? O que ela... Qual é uma característica dela na vida do salvo? Do homem salvo, da mulher salva? Por que ele é importante? Como ele se faz presente? Como que isso é feito? É automático? Ou ele é trabalhado? Ele está presente em todos os salvos? Ou apenas em alguns? Porque alguns, se é assim, porque alguns o têm e outros não têm? São perguntas. É um mandamento ou é simplesmente uma expressão? É algo que eu tenho que ter como objetivo ou algo que para mim é indiferente? São perguntas. Muitas perguntas que surgem em relação à obra do Espírito Santo. E quando a gente está falando hoje especificamente da plenitude, é o que marca um crente, o que difere um crente de outro crente? São perguntas. Por exemplo, os crentes de Coríntios são igual aos crentes de Bereia? Os crentes de Tessalônica eram igual aos crentes de Bereia, biblicamente falando? Será que Pedro, João e Tiago eram diferentes dos outros 9? Será que Judas Iscariotes era igual aos outros 11? Estava junto, estava no bolo, estava ali entre eles, mas ele era igual a eles? Mas estava junto, comia junto, bebia junto, dormia junto, andava junto, viajavam juntos, viveram juntos durante muito tempo. Estava lá no meio, Judas Iscariotes. Mas será que quando o Senhor ele vai e muitas vezes chama Pedro, Tiago e João, por que ele chama os 13 e não chama os demais? São perguntas. Só estou fazendo perguntas aqui. Só estou no mundo das ideias. Será que eram todos iguais? Será que Jesus via todos iguais? Né? O que diferia um do outro? São essas questões. Então, nós podemos entender, biblicamente falando, que existem pequenas ou grandes diferenças entre pessoas. Ou na vida cristã, existem diferenças marcantes. Há coisas que nos fazem ser mais de um lado, ou tem coisas que nos fazem ser mais de outro lado. São coisas que elas têm uma variação, né, de forma, de jeito, de ser, né? Elas não são exatamente iguais. Por isso, da plenitude do estudo dessa manhã, que fala da plenitude do Espírito, é que a gente tenha, para aqueles que ainda não têm, uma visão do que a Bíblia ensina sobre isso. O que a Bíblia pede para a gente sobre isso. Se nós já fazemos, amém. Glória a Deus por isso.
Se nós não fazemos, é uma oportunidade de aprendizado. Esse é a oportunidade de aprender, há uma oportunidade também de mudar, de transformar. Ou ainda, há uma oportunidade de dizer, e se alguém amanhã, um dia, né, perguntar por que isto, por que daquilo, a gente não pode alegar ignorância. Ah, senhor, eu não sabia. Não, a gente sabia. Ah, mas você sabia por quê então? Por que não fazer o que vos mando? Disse Jesus, disse o Senhor. Né? Várias vezes lá em Deuteronômio, o Senhor sempre fala, por que vocês não guardam os meus mandamentos? Ele está falando com Israel, né? Então vai vir o castigo, etc, 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 etc. Então, a desobediência que levou Adão a ser expulso do jardim, é a mesma desobediência que fez com que Israel fosse aniquilado. E a mesma desobediência é aquilo que vai marcar no futuro a diferença entre ovelhas e bodes, entre o joio e o trigo, entre o caminho estreito e o caminho largo. O que difere um do outro é a obediência à palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus determina em sua palavra. Então, se a gente pode dizer qual que é o fato mais importante que existe biblicamente no relacionamento com Deus, é obediência. Essa é a grande chave. Por quê? Porque a obediência para Deus é tudo. Como Ele é o Senhor, Ele espera que os seus servos façam o quê? O obedeçam. Se não há obediência, então não é servo. Se não é servo, então não é salvo. Porque fomos salvos para servir. Né? Essa marca de serviço, de obediência, ela nos leva a servir. Porque é um fato que não vem de mim. É um fato que Deus exige de mim que eu seja obediente à palavra dEle, aos mandamentos dEle, aos propósitos dEle, à vontade dEle. Então isso é o que marca a vida de pessoas, de crentes ou de pseudo-crentes, né? Essa questão de obediência. Bem, então, entendemos que a plenitude do Espírito Santo, ela é importante, mas antes nós vamos orar e vamos falar com o nosso Pai. Te agradecemos, nosso Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, pela noite de repouso que pudemos repousar, descansar. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas forças e nos conceder esse dia. Obrigado, meu Pai, por nos colocarmos de pé e podemos estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade de estudar e falar da Tua palavra nesse país. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado e providência. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és o nosso único Deus. Nós amamos o Senhor, aprendemos a amar o Senhor e queremos, meu Pai, que o Senhor, através da palavra e do Espírito Santo do Senhor, esteja trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Fala-nos, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Usa-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós, ó Pai, que estaremos aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor Deus a abençoe em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu peço e agradeço ao Senhor. Amém. Plenitude do Espírito. Todo mundo sabe quem é o Espírito Santo. Acho que todo mundo aqui já estudou sobre isso, sabe sobre isso, né? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Nós que somos uma igreja que prega, que defende, né, a doutrina da Trindade, sabe e coloca que o Espírito Santo, ele é a própria presença de Deus. Lá em Coríntios, ele chega a dizer que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo tem dentro dele a presença do Espírito.
No grego, né, a gente chama o Espírito Santo muitas vezes de pneuma, de pneumático, né? A mesma coisa de pneu de carro, que é o quê? Um ar, algo que não se vê. Você vê o ar? Alguém está vendo o ar aqui? Não. Como é que você sabe que existe o ar? Por dois motivos. Você respira, e se você está me ouvindo, é porque tem um meio de comunicação chamado ar. O ar é que faz propagar o movimento da minha laringe, das minhas cordas vocais. O ar que eu respiro, na hora que ele sai, ele vibra e sai o som. Se chega até o seu ouvido, é porque o ar é o caminho, é o meio usado para a transmissão. Então ele chega até o seu ouvido, através do ar, e você me ouve. Mas você não vê, mas ele está presente. Você não nota, mas ele está presente. Diferente do Espírito Santo, nós não vemos, mas ele está presente. E esse estar presente significa que ele está atuando. Diferente do ar que não atua, o Espírito Santo atua. Ele age. Ele não é passivo. A princípio, a presença do Espírito Santo não é uma presença passiva, é uma presença ativa. Mas ela pode se transformar numa presença passiva. Sim. Originalmente ele vem para ser ativo. Mas dependendo da pessoa, como ela se comporta em relação a Deus e as coisas de Deus, a presença do Espírito pode se tornar simplesmente passivo. Ele não sai da vida do crente no Novo Testamento, diferente do Antigo. No Antigo, o Espírito Santo vinha, entrava na pessoa e saía. Sansão é um exemplo disso, claro disso. Davi, ele chegou a dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Porque ele sabia que ele saía, entrava para as coisas específicas. No Novo Testamento isso não ocorre. Ele vem, ele sela o salvo e está lá. Agora, a passividade dele, ela é possível. Por quê? Porque chega uma hora que o Espírito Santo não tem mais como mudar a vida da pessoa. Não porque ele não tem o poder, é porque a pessoa não quer. Ela não deseja. Então, ter a plenitude do Espírito é algo que a gente chama de maturidade. Maturidade cristã. A maturidade cristã não é algo automático. Eu me converto, pronto, já estou maduro. A maturidade cristã é um processo que ocorre na vida cristã ao longo da vida, ao longo do tempo. E a maturidade, ela prevê muitas situações, diversas situações. Uma delas, o próprio conhecimento da palavra. Tem muitos crentes que não conhecem a palavra. Se ele ou ela não conhece a palavra, ele não pode ser um crente maduro. É um crente imaturo. E como que a gente percebe esse crente imaturo? Por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz. A gente vê, esse crente é imaturo. Ele não sabe o que está falando. Não é uma questão de julgar. Porque senão, a Bíblia diz que nós não podemos julgar, porque da mesma forma que julgarmos, seremos julgados. Mas é uma questão, pelos frutos os conhecereis. Então não preciso julgar, mas pelo fruto que a pessoa produz, eu sei se ela é madura ou não. Pela maturidade, pelo comportamento dela. Por quê? Porque o comportamento dela não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. Existe uma diferença entre a palavra e entre a atitude. Então a gente fala o quê? Essa pessoa é imatura. Pelos atos dela,
pelo jeito dela, pelo que ela fala, pela forma como ela se comporta, por aquilo que ela diz, por aquilo que ela faz, a gente pode entender, é um crente imaturo. E o que é um crente maduro? Um crente maduro está mais alinhado à palavra. Ele vive mais a palavra. Ele não vive tanto o eu, mas a palavra que está nele vive mais do que o eu nele. E nós vamos ver isso em vários momentos. Se nós vamos ver isso, por exemplo, em Pedro, quando Pedro fala que não queria falava que Jesus não ia morrer, não ia sofrer. O que Jesus fala para ele? Afasta de mim, Satanás. Não foi isso que disse para Pedro? Porque Pedro não estava sabendo o que estava falando. Ele estava falando bobagem, besteira. Outro exemplo, a primeira carta de Coríntios, o seu início, capítulos 1 e 2, fala de crentes que não sabiam o que estavam fazendo, que eles se diziam espirituais, mas agiam como carnais. Também é um outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo? Hebreus. Hebreus, ele fala também sobre isso, de crentes que também eram imaturos. Então, nós não podemos imaginar, então, e entender que todos os crentes são iguais, em termos de maturidade cristã. Existem pessoas de vários níveis. Tem pessoas do nível cristão mais alto, com valores cristãos mais elevados, e há crentes com valores cristãos menos elevados. Está na Bíblia. Hebreus, Coríntios e tantos outros versos mostram essas diferenças entre eles. Os próprios seguidores de Jesus, os próprios apóstolos, né? A falta de maturidade da igreja de Jerusalém, em querer enquadrar Pedro. Então a gente mostra essas diferenças. Aí vem então uma questão. Se nós não somos iguais, existem diferenças, por quê? Elas existem. É porque Deus ama mais um do que o outro? Porque Deus faz acepção de pessoas? Porque Deus escolhe mais uns e escolhe outros não? É uma escolha de Deus isso? Não. O mandamento é para todos. Mas nem todos o obedecem. Então é uma escolha pessoal. Ela depende de você, é exclusivamente de você. Não depende de pastor, não depende de esposa e esposa, não depende de igreja, não depende de nada, depende exclusivamente de você. Ser maduro ou não, buscar a maturidade cristã ou não. Se nós falarmos então, mas o que marca essa maturidade? Como que a gente consegue perceber isso claramente? Como disse e volto a repetir, pelo comportamento. A gente observa os comportamentos. Olha o comportamento e a gente vai julgar não, a gente vai rotular e dizer, olha, esse crente ainda não é um crente maduro. Esse crente ainda tem algumas coisas a aprender. Esse crente ainda precisa entender algumas realidades na vida dele, em relação à palavra de Deus, a Deus, ao relacionamento com Deus, sempre Deus, porque esse comportamento não é o comportamento cristão. Não é o que Deus quer, não é o que Deus deseja. Pelo que ele fala. Quando um crente fala alguma coisa, irmãos, que não convém, que não é bíblico, que não edifica, que não leva a uma edificação, que não busca o bem, ele não é um maduro, porque não sabe controlar a língua. E Tiago fala sobre isso. Quem controla a língua, controla todo o corpo.
domínio próprio. Quem tem a maturidade cristã, ou plenitude do Espírito, ele tem os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Que depois nós vamos estudar sobre isso. Então perceba que a maturidade, gente, ela é percebida. Sim, ela é notada. Sim, ela é declarada. Como a falta da maturidade também é declarada. João, ele fala sobre isso. Eles saíram porque não eram de nós. Lá em Hebreus também tem um texto que eles estavam conosco, viviam conosco, mas eles saíram de nós. Por que eles saíram? Porque eles não eram de nós. Então, a maturidade, ela leva a pessoa a viver de uma forma diferente das outras pessoas. Ela ter princípios diferentes das outras pessoas, a ter valores diferentes de outras pessoas, de ter comportamentos diferentes de outras pessoas. Elas são diferentes. Não porque elas são melhores, mas porque elas têm uma visão mais clara e entendem o que Deus quer delas. É isso que faz uma pessoa ser diferente de outra. E é por isso que o Senhor, talvez, quando Ele juntar e disserem, Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, isso, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Jesus, Ele pode dizer, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mas, Senhor, eu estive na tua casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te conheço. Ele vai dizer isso. Gente, ele vai dizer isso para pessoas que estão dentro das igrejas. Eu não conheço você. Mas como assim o senhor não me conhece? Tantas vezes quis eu cuidar, falar, mostrar e você não estava nem aí. Então Deus, Ele é seletivo. Sim. Não é todo mundo igual. Toda laranja é igual. Para Deus não. Ele é individual. Então, a gente tem que entender que todas essas questões, irmãos, elas não são apenas para o presente. Eu acho que é isso, talvez, o que mais eu vejo, ou percebo, ou entendo, e talvez eu esteja errado, de que nós não nos preocupamos com amanhã. Eu acho que as pessoas cristãs não se preocupam com o amanhã. Elas não entendem o amanhã. Elas não têm percepção nenhuma do amanhã. Elas vivem o hoje como se o hoje fosse a única coisa. Mas não sabe que tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. E esse colher amanhã é colher diante do Senhor. O que Deus vai me tratar amanhã? O que Deus vai falar comigo amanhã? Eu posso achar que sou salvo, mas eu sou salvo mesmo? Se Deus não tem nenhum poder na minha vida? Se o Espírito Santo não manda na minha vida? Se a palavra de Deus não domina sobre a minha vida? Sobre eu vivo a minha vida do meu jeito? Onde eu priorizo as coisas minhas em relação às de Deus? Todas essas questões presentes hoje, elas serão amanhã pesadas, colocadas numa balança. Por isso que a Bíblia diz, cada um dará conta de si. Cada um vai dar conta de si. Cada um de vocês vai dar conta de você. Eu vou dar conta de mim. E vou dar conta do rebanho dele. Nós estamos preparados para dar conta? São perguntas. Voltando então à maturidade cristã. Nós só podemos entender e perceber a ação do Espírito Santo em nossas vidas quando a gente experimenta a plenitude dele. Vamos pegar um exemplo?
pegar um exemplo. Você não tem papel e lápis aí não, né? Talvez não, né? Você tem celular aí, as suas anotações? Eu vou fazer uma pergunta. Você anota aí, você não vai responder verbalmente para não expor ninguém. Tá bom? Então anote aí em algum lugar, ou anote no seu celular, a seguinte pergunta. A resposta para essa pergunta. Quando foi a última vez que o Espírito Santo falou claramente com você? Claramente. Responderam? Você ouviu Deus falando com você? Como se fosse uma pessoa falando com você. Não é o seu coração enganoso, não. É o Espírito Santo. Você ouviu Deus falando com você como se fosse uma pessoa falando. Respondeu? Segunda pergunta. Com qual frequência Deus fala com você? Oi? Não estou ouvindo. Não, estou falando de novo. Mais uma vez. Tá. Anotaram? Lembre-se. Não vá pelo seu coração, porque o coração enganou. Eu sinto Deus falando comigo. Eu sinto. Já viu essa expressão? Estou sentindo. Eu lembro na época do Instituto Bíblico que a gente fazia, né? Nós cantávamos lá uma música provocativa, né? Que na verdade era uma forma de da gente nos provocar, entre nós estudantes lá. Que era mais ou menos assim: quando eu orava, Deus me tocou. Quando eu orava, Deus me tocou. Quando eu orava, Deus me tocou. Eu sei que foi a voz de Deus. Quando eu andava, Deus me tocou. Quando eu orava, Deus me tocou. Quando jogava a bola, Deus me tocou. Eu sei que era a voz de Deus. Coisa de moleque, né? Lá no Instituto Bíblico, lá no IBM, a gente brincava sobre isso, que os pastores eles eram bem rígidos e a gente acabava brincando com isso, né? Vamos cantar para o fulano e para o ciclano ouvir, né? Para os papas, né? Lá de cima. Bem, se eu ouço a voz de Deus, se Deus fala comigo sempre, o que Ele diz? É uma pergunta. O que Deus fala com você? Deus fala assim: meu filho, está na hora de você levantar. Acho que não, né? Meu filho, você precisa mudar isso da sua vida? Meu filho, você precisa tratar esse assunto? Meu filho, você sabe que você está fazendo isso está errado? Meu filho, você sabe que isso é pecado? Meu filho, você sabe que você precisa fazer isto? O que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo diz: tadinho de você, meu bebê, meu bebezão, vem cá, vem, tadinho da criança. O que o Espírito Santo fala? Torça para o Flamengo? O Espírito Santo fala: pede um aumento de salário? O Espírito Santo fala: não vai na igreja hoje não precisa. O Espírito Santo fala: vai na igreja hoje. O que o Espírito Santo fala? Aí a gente agora pode dizer, né? Agora vocês podem dar exemplo para mim. O que o Espírito Santo fala com você? Quem quer falar o primeiro exemplo? Pode falar. Não é que pensa. Tudo bem.
Não pode o quê? Não pode o quê? Se eu fazer uma coisa errada, Ah, aí eu peço várias vezes, então o Espírito Santo fala comigo. tá. Então a senhora fala, o Espírito Santo diz para a senhora que isso está errado. Tá. E ele fala sempre isso? Ah, tá. E quando ele fala, o que a senhora faz? Ah, tá. Então a senhora, para dar um exemplo de uma coisa errada, tá, dá um exemplo de uma coisa errada que o Espírito Santo falou para a senhora não fazer. Ah, o Espírito Santo está preocupado com o seu dinheiro. Ah, tá. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando, então. É. Não. Digo, dá um exemplo claro que o Espírito Santo falou tal coisa com a senhora. Questão espiritual. Ou de comportamento espiritual. Oração é coisa normal para todo mundo. Não, tudo bem, só quero exemplo. Então, não tem um exemplo. Só está achando, só está generalizando. Sim, está generalizando. Não tem um exemplo claro. Alguém tem? Qual que é o seu exemplo? Tá. Vamos excluir isso também. Vamos tirar isso também. A leitura é algo que todo mundo tem que fazer como obrigação. Então vamos esquecer isso. Uma outra. Não, isso, você não faz um monte de coisa. Não é só isso. Um monte de coisas que a gente não faz.
Bom, então vamos lá. O Espírito Santo fala com o Senhor para sair da roda dos escarnecedores. Isso está na palavra. Ok. O que mais o Espírito Santo fala que não está na palavra? Vamos pegar um exemplo. Ontem tivemos um encontro de casais. Como marido, o senhor vive o que o Espírito Santo te ensina? Como marido? É só uma pergunta. Só uma pergunta. Porque se eu vivo na minha vida o que o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo ele não trabalha só o que está contido na palavra, ele trabalha também as nossas atitudes. Se eu vivo no meu casamento a ação do Espírito Santo e o cônjuge está em desacordo com aquilo, um dos dois está errado. Se o cônjuge A, que vive a palavra, vê que o cônjuge B não vive aquilo que o Espírito Santo, porque o princípio espiritual ele é acima de tudo. Não é o do eu acho, o que eu penso, o que eu quero, não é isso. A nossa mente é finita, dentro do infinito. A palavra de Deus, ela é completa. E nem sempre nós a entendemos, porque nós nem a lemos, nós não estudamos. Então a gente não pode dizer que temos a palavra de Deus conosco, porque muitas vezes nem a palavra básica a gente vive. Mas no casamento, o marido e mulher, dando um exemplo de ontem, será que ambos são dirigidos pelo Espírito Santo? É uma pergunta, então precisa responder. Se é, por que os dois brigam tanto? Não estou entendendo. Se eu sou dirigido pelo Espírito Santo e a esposa também é dirigida pelo Espírito Santo, não há então por que brigar? Por que desentender? Já que os dois vivem o mesmo princípio, o mesmo padrão? Mas ele faz... O que ele faz? Ele faz isso, mas espera aí. Isso vai contra a palavra? Não. Então, espera aí. Então, nesse ponto, você está sendo mais você. Você não está sendo o que o Espírito quer que você seja. Aí sou eu, a minha individualidade, o meu pensamento. Então, eu preciso tomar cuidado de que o Espírito Santo ele trabalha todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ela vai das questões de trabalho, ela vai questões de estudo, ela vai questões de relacionamento familiar, ela vai questão de gostos, ela vai questão de escolhas, ela vai questão de escolher marido, ela vai questão de escolher mulher, ela vai questão de escolher estudo, ela vai trabalhar em questão de investimento, ela vai trabalhar questões de igreja, ela vai trabalhar questões de vestimenta, ela vai trabalhar questões de televisão, de internet. O Espírito Santo ele vai trabalhar todas as áreas. Todas as áreas. Tudo. Achar que o Espírito Santo só vai trabalhar. O Espírito me manda orar. O Espírito Santo me lê a palavra. Isso é básico. Agora, o que o Espírito Santo diz em relação ao que você veste, ao que você come, ao que você relaciona, ao que você trata, ao que você vende, ao que você negocia, ao que você estuda, ao que você sonha, ao que você planeja. São coisas assim. Então, a ação do Espírito Santo, ela permeia a vida da pessoa. Em tudo quanto a pessoa faz, ela permeia. Se nós falarmos a ação do Espírito Santo baseada naquilo que a palavra de Deus já diz, gente, a gente está chovendo molhado.
Mas onde eu vou morar? Que bairro? Que casa? Que cidade? Qual é a minha profissão? O que Deus quer de mim? Onde Ele me leva? São questões que, sim, Deus está de fato se importando com isto. Né? Laura? Sim, conseguiu. Conseguiu. Então, vamos pegar esse exemplo. Nós falamos no começo que a gente entende a presença do Espírito pelo nosso comportamento, não foi? Não foi isso que eu disse? Está gravado aí. Pelo nosso comportamento. O seu comportamento, ele pode ser um comportamento seu humano, do eu, como ele pode ser o comportamento o quê? Moldado pelo Espírito. Sim? Sim. Eu nasci sob pecado. Eu nasci debaixo do pecado. Eu sou um ser pecador. Eu sou um ser que nasceu com inimizade contra Deus. Deus me salvou. O Espírito Santo entrou em mim. Com o decorrer daquele momento, começa a carreira cristã. A conversão foi o início, o tiro, pá! E comecei. Correr. E eu vou correndo. E ao tempo que eu vou correndo, eu vou o quê? Adquirindo novas coisas. Eu vou aprendendo. Deus vai trabalhando em mim. O Espírito Santo vai trabalhando em mim. Aquela criatura que eu era, ela vai deixando de existir. Ela vai deixando de existir. Se eu era estouradão, eu vou deixando de ser. Se eu era mentiroso, eu vou deixando de ser. Se eu era isso, aquilo, eu vou deixando de ser. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me moldando. Agora, isso é automático? Não é. Esse é o problema. O Espírito Santo molda? Sim. Ele muda? Sim. Ele transforma? Sim. Então isso é automático? Não. O que difere? Quem deixa se moldar e quem não deixa se moldar. De novo, a palavra obediência. Desculpa? Não, não disse claramente que toda vez é assim. Nem sempre é assim. Mas há momentos que é assim. Entendeu? Que Deus fala com você de uma forma tão forte, porque você tem um relacionamento tão próximo dele. Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto.
Quando eu falo que Deus ele fala ao seu coração, você está ouvindo ele falar. Não é o seu coração imaginário, porque a imaginação, né? Vou dar um exemplo disso. Quando eu lecionava lá no IBM, lá em São Paulo, eu dava aula lá e era um tempo que nós morávamos em Pedreira. Então minha família ficava em Pedreira, eu ia para São Paulo trabalhar e na segunda-feira à noite eu dava aula lá no IBM. E eu pegava o busão, estava sem carro, pegava o busão para ir lá no Templo Batista da Vida das Mercês. E aí subi uma vez no busão, estava lá um cara lá da igreja. E aí, mano? E aí? Vamos estudar? Vamos estudar. E aí, como é que estão as coisas? Ah, pastor, eu estou muito feliz. O que aconteceu? Ah, Deus me deu uma namorada. Ah, sério? Você vai ouvindo, né? Você vai ouvindo. Ah, Deus me deu uma namorada. Sério? Quem? Fulana. Sério? Deus me deu. Ah, e quando vocês começaram a namorar? Não, nós não começamos ainda. Ah, não? Não, mas Deus já confirmou. Ah, então ela não sabe ainda? Não. Ela não sabe que ela vai ser minha namorada. Ah, tá bom. Mas Deus falou, né? Deus falou. Beleza. Quem sou eu? Beleza. Aí na semana, passou uma semana, 2 seguintes, encontrei ele de novo no busão. E aí, meu irmão? Como é que tá? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. E aí? Como é que tá o namoro? Não deu certo. Ah, Deus mudou de ideia? Deus mudou de ideia? Deus é assim, né? Amanhã ele quer, depois amanhã não quer. Amanhã ele quer, depois amanhã não quer. Amanhã ele quer, depois amanhã não quer. Deus muda de ideia, né? Não, Deus não mudou de ideia. O coração dele é enganoso. Ele se enganou a si mesmo. E, gente, tem muita gente se enganando a si mesma. Tem gente se enganando, se auto-sabotando. Tem gente falando coisas que não é verdade. Tem gente no mundo imaginário. Tem gente falando que ele age na carne e diz que foi Deus que fez. Eu vejo isso toda hora. Eu vejo toda hora. Esses dias eu vi uma pessoa escrevendo uma coisa que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, da onde a pessoa... Eu falo, meu Deus, meu Deus. Colocando e justificando diante de Deus, eu falo, Deus não está nisso, gente, porque Deus não age assim. Na Bíblia não é assim que está escrito. Não é assim que a Bíblia fala. Como é que a pessoa diz isso, dizendo que Deus fez isso? Aí eu fico olhando, ouvindo, vendo, falo, meu Deus. Por isso que a igreja cristã hoje é uma igreja falida. Cadê as conversões? Cadê vidas salvas? Quantos frutos a nossa igreja produziu nesse 1 ano e pouco? Quantas pessoas nós trouxemos para a igreja? Quantas pessoas nós evangelizamos? Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus? Quantas? Mas quantas coisas a gente ouve? Então, essa questão do Espírito Santo, da plenitude do Espírito, ela é necessária como ela é o único meio de nos transformar, de nos mudar. Eu, por mim mesmo, eu não consigo, eu não posso. Então eu preciso que alguém me mude.
E quem pode me mudar é o Espírito Santo. Porque toda vez que Paulo ele fala sobre isso, aquilo que não quero fazer, isso. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. Então, o Estevão, ele não pode se mudar. O Estevão não tem capacidade nenhuma de se mudar. Ele não tem. Eu não tenho. Eu não sou forte suficiente, não sou sábio o suficiente, não tenho poder suficiente, não tenho desejo suficiente de me mudar. Mas se eu quero me mudar, então eu tenho que depender de alguém. E se esse alguém é quem? Não é minha esposa, não é a igreja, não é os irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode me mudar. Somente Ele pode me transformar. Aquilo que eu não fazia, hoje já não faço mais. Por quê? A obra do Espírito Santo. Quando eu me converti, eu fumava um maço de cigarro por dia. Me converti no domingo, segunda-feira ainda fumei. Acho que na terça ainda fumei. Mas eu já era um convertido. E olha que eu já tinha tentado parar faz, N vezes. N vezes. Nunca consegui. Uma coisa eu sei, na quarta ou quinta-feira eu não botei mais nenhum cigarro na boca. Até hoje. Quem fez isso? Quem foi? O Espírito Santo. O Estevão conseguiria? Por ele próprio? Não, ele tentou um monte de vezes. Ah, é que você não tinha determinação. Gente, eu parei de fumar não foi porque eu quis. Eu parei de fumar porque o Espírito Santo tirou isso de mim. Esse processo de transformação de atitudes, de pensamentos, de postura, de falar, de agir, ela é uma mudança feita através do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo você pode ler a Bíblia N vezes, não vai acontecer nada. Por isso que o ateu lê a Bíblia e nada acontece. O católico lê a Bíblia e nada acontece. O TJ lê lá o mundo Novo das Escrituras e nada acontece. Ele lê a Bíblia, lê. Acontece alguma coisa? Nada. Por quê? Não adianta ler. Porque se não tiver o Espírito, como diz a Bíblia, não é discernido espiritualmente. Então, nós como Igreja de Jesus, a gente tem que entender que, gente, não é de nós a mudança, mas ela começa a partir do eu. Não que eu me promovo, mas que eu permito. Eu busco aquele a quem pode me mudar as áreas da minha vida. Seja em relacionamentos de casamento, seja relacionamentos de namoro, seja relacionamento entre pais, seja no relacionamento de trabalho, seja questões financeiras, seja questões de planejamento de futuro, seja questões profissionais. É Deus. É o Espírito Santo. Eu não vou dizer renúncia. Eu vou dizer simplesmente você se abrir. Você dizer, olha, tem uma música, acho que é do Gessé. Gessé, né? Gessé. Não sei quem conhece Gessé. Gessé. Mas tem uma música dele que ele fala assim, entra numa casa, ele coloca a vida como se fosse uma casa velha. Lembra dessa música? Que ele fala, reforma, restaura tudo que é em mim, a parte elétrica, etc. Lembra daquilo? Dessa música dele? Então, o que ele está falando assim? Senhor, me transforma. Estou aqui, de coração aberto, para o Senhor mudar tudo que há em mim, segundo a sua vontade, e eu não vou dar opinião nenhuma. Me transforma. Pronto.
eu não vou querer guardar nada para mim, o Senhor muda tudo. Eu tive, assim, durante a minha vida, um exemplo. Durante a minha vida, eu aprendi para me autopreservar. Eu não era crente, não. Mas para me autopreservar, eu, na minha vida, construí vários muros. Construí um muro ao meu redor. Ninguém passava daquele muro. Aí, construí mais um muro. Ao longo da minha vida, eu fui construindo vários muros ao meu redor. Cada vez mais altos. Sabe o que eu queria? Que ninguém entrasse na minha vida. Eu não queria ficar, como se diz aquela palavra que você fica à mercê de alguém, mas não é bem a palavra mercê. Refém, pode ser. Vulnerável, beleza, ótimo, essa é uma boa palavra também. Refém, vulnerável de ninguém. Tanto que eu tinha uma oração que eu fazia para Deus Senhor, eu não quero casar. Eu falava isso. Eu não quero casar. Se dependesse de mim, eu não queria casar. Mas eu me converti. Quando eu me converti com os muros. Eu trouxe os muros comigo. Então eu vim para a igreja com esses muros, certo? Fui porque na igreja não, porque eu queria, mas para eu parar de ouvir crente buzinar no meu ouvido. Cheguei na igreja, sentei com os muros. O Espírito Santo falou um monte no meu ouvido e eu não tinha outra opção senão me converter. Eu te digo até hoje, eu não me converti. O Espírito Santo me converteu. Não foi obra minha, foi obra dele. Ok, me converti com os muros. Sentava agora com os meus irmãos, mas com os meus muros. E vivi um tempo com esses muros. Oi? Exato. Boa. Blindado. Só que isso era o que Deus queria de mim? Porque eu não deixava que as pessoas entrassem em mim. E olha que eu vivi isso um bom tempo. Até fui no psicólogo por causa disso. Para tratar essa questão. Que é o quê? Aí eu fui, Deus, Ele foi mudando isso e eu vi que eu não podia mais viver com muros. Ele me ajudava a me sentir protegido. Certo? O quê? Mantendo as pessoas à distância. Mas era isso que Deus queria de mim? Resposta: não. Mas como é que esse muro vai ser tirado? É uma obra do Espírito Santo. Está na palavra? Não. Deus viu em mim um problema. E só tinha um jeito de resolver esse problema na minha vida. O Estevão não ia tirar. Vocês entendem? Não é o Estevão que vai tirar. Mas Estevão devia permitir que Deus tirasse. Porque quem faz milagre é Deus. Ou não? Então, Deus foi tirando esses muros. Foi derrubando esses muros. E hoje não tem os muros. Existem resquícios. Talvez os fundamentos estão lá. Mas os muros não existem. Mas Deus, Ele me ensinou muitas coisas no meio disso tudo. Durante, então, quando os muros foram derrubados, eu comecei a me ferir. Eu comecei a me machucar.
As pessoas começaram a me fazer mal. Comecei a levar cicatrizes. Comecei a chorar. Por quê? Porque não tinha mais muro. E aí eu poderia dizer para Deus, Deus, por que o Senhor tirou os muros? Está vendo o que eu estou passando hoje? Mas era necessário que eu experimentasse tudo isto para que eu dependesse mais dele. Porque ele é agora não o meu muro, mas ele é aquele que cuida de mim. Se eu não passasse por esse processo de destruição dos muros, de me colocar aberto e agora sofrer um monte por causa de pessoas, chorar por causa de pessoas, ter dor por causa de pessoas, sofrer por causa de pessoas, ouvir um monte por causa de pessoas, se eu não tivesse esses relacionamentos, eu não teria sofrido o monte que eu sofri. Mas se eu não tivesse sofrido o monte que eu sofri, eu não saberia hoje viver na dependência de Deus. E esperar de Deus o socorro, a cura que vem dele. Então, esse processo, ele foi um processo de amadurecimento. Hoje, eu não sofro mais. O sofrimento ele é muito menor. Porque eu já sei o que Deus está querendo fazer comigo. Eu já sei. E eu sei que não sou eu que vou resolver isso. Então agora, mas foi necessário um processo. E nesse processo, então, eu amadureci. Nisto. Não preciso dos muros. Posso continuar me relacionando. Pode ter situações difíceis, mas eu aprendi de onde me virá o socorro. E o Espírito então trabalha na minha vida. É Ele que vai trabalhando, não é eu. Aí eu preciso, como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Não penso mais assim. Isso mudou. Eu não penso mais como eu. Eu largo mão. Simplesmente largo mão. Amém. Problema de Deus. Isso, problema de Deus. Isso, problema de Deus. Quem faz milagre não sou eu, é Deus. Então, a plenitude do Espírito nos leva a isso, o enchimento do Espírito. Romanos capítulo 12. Sim, sim, sim. Boa palavra, boa palavra. Depender. Que, como disse, vocês sabem, para mim foi um desafio enorme. Depender de Deus. Porque eu sempre fui autossuficiente. Desde pequeno. Não tinha pai. Em casa não tinha mãe. Quantos aqui tiveram mãe que cuidou de você até os 12, 13, 14 anos? Fazia comida para você, dava banho em você, né? Fazia comida para você. Tinha 10, 11, 12? Eu não. Eu cozinhava com 8, 9. Eu ia no açougue, comprava carne. Eu ia na feira, comprava peixe. Eu limpava o peixe. Eu temperava o peixe. Eu fritava o peixe. Eu esquentava arroz. Eu esquentava o feijão. Eu comprava colchão mole com 9 anos, chegava, quero 1 quilo de colchão mole. Eu abria a carne. Eu batia a carne com martelo, lembra que eu tinha martelo lá? Eu jogava a pimenta do reino. Eu jogava sal. Eu mexia com a mão, eu ligava a frigideira, eu colocava óleo, eu fritava e eu dava para os meus irmãos.
Eu fazia arroz, eu temperava feijão, eu limpava a casa. Não tinha ninguém. A única maneira de eu me proteger era me fechando. Eu só me sentia seguro quando eu fechava dentro de mim mesmo. Eu não tinha pai, não tinha ninguém para falar. Minha mãe nunca me orientou nada da vida. Nos meus estudos, quando em 1978 eu queria estudar computação, tinha um curso chamado computação. Eu estava saindo do ensino médio do ensino médio não, estava terminando o ginásio e ia para o colégio. E aí eu vi lá computação. Eu falei, nem sabia o que era aquilo. Aí eu perguntava, pensei, estudo isso ou não? Aí eu perguntei para um cara que estudava engenharia. Aí esse cara que estudava engenharia falou, não, isso é besteira. Aí eu comecei a ver, toda vez que eu ouvi alguém, falei, eu perdi meu tempo. Começar a não ouvir mais as pessoas. Porque as pessoas sempre eram atrasadas. O time delas não é o meu time. O tempo delas não é meu tempo. Se eu tivesse estudado computação em 1978, quando fui trabalhar na área da informática em 1982, eu já teria muito mais preparado. E trabalhei nessa área durante 40 anos. Né? Fui gerente de TI muitos anos. Consegui um cargo de gerência de TI na maior transportadora de veículos da América Latina. Falar de TI para mim não é simplesmente falar de um programa. É falar de toda uma infra, de toda uma estrutura, de todo o conhecimento de negócio, core business, é todo mundo. Mas toda vez que dependi de alguém, esse alguém sempre me atrasou. Então, esse era o mundo que eu construí para mim. O meu mundo. A Nina até lembra. O meu mundo, ele era tão doido, que eu até mostrei para a Nina, nem sei como que ela não me deu para não trazendo na época, minha nave espacial. Lembra que eu mostrei para você? Construí nave espacial, eu tinha até um dialeto escrito, uma língua própria, de como seria o dialeto na minha língua lá. Escrevia, as pessoas não conseguiam ler. Eu era doido, ou muito doido, isso porque eu não usava drogas, né? Mas eu tinha o meu mundinho. Sabe o mundo lá do... Qual é o nome lá do carinha lá, gente? O da rosa? O do avião? Qual é o nome dele, gente? Daquele desenho? Ah, eu não vou lembrar. Mas ele tinha um mundinho dele, né? Até que ele tem a rosa lá, depois ele sai da rosa, fala que vai voltar, vai para outro mundo, depois ele volta, a rosa já morreu, né? O mundinho. Então, hoje, depois de tempos, eu aprendi, Deus foi me ensinando e me moldando, e hoje, o que a gente vê é que também ainda hoje há pessoas que vivem os seus mundinhos. Porque eles ainda, como eu, vivi também os meus mundinhos. E eu luto para não construir os meus mundinhos. Mas muita gente vive para si mesmo. Oi? Abrir. Vamos dizer, eu não usaria a palavra renúncia, porque eu teria que deixar algo. Eu acho que deixar seria o quê? Deixar Deus mudar. Coisas que eu sou apegada, não é da vontade de Deus, é renunciar. Ou transformar. Porque vamos pensar bem. Se você fala de renunciar, estou com essa chave aqui, exemplo.
certo? Essa chave. Eu vou renunciar. Acabou. Acabou? Foi um ato. Eu renunciei. Um ato. O Espírito Santo, ele não trabalha num ato, ele trabalha num processo. É algo que ele vai mudando. É uma coisa que pode levar um tempo, mas ele vai mudando. Você vai se permitindo mudar. E quando você olhar hoje, você olha para você ontem, você vai ver que você mudou. Então não foi simplesmente pegar a chave e renunciar. É você permitir que haja uma transformação. Talvez você não vai deixar de fazer aquilo, mas aos poucos aquilo vai perdendo valor para você. Aquilo não é mais importante para você. Ou você percebe que aquilo não é bom para você. Mas você não é que você percebe que não é bom. O Espírito Santo vai colocando isso em você. Olha, isso não é bom para você. E aí você vai aos poucos deixando, largando, deixando, largando. E vai diminuindo, e zerou. Lembra do cigarro? Eu não parei de fumar imediatamente. Na segunda-feira eu fumei, mas na hora que eu peguei e coloquei o cigarro na boca, na hora, pum! O Espírito Santo, isso não é bom para você. Eu fumava um maço por dia. Naquele dia, fumei uns 3 ou 4. No outro dia, mais uns 2 ou 3. No outro dia, mais nenhum. Foi assim? Não. Foi um processo pequeno? Foi, mas não deixou de ser um processo de mudança. Então, quando eu olho isto, eu vejo a mudança na minha vida em várias situações, seja de humor, seja de temperamento, de comportamento. Eu fui mudando, mas não porque eu quis. Porque se dependesse do Estevão, eu ainda estaria como? No meu mundinho. Estaria dentro da igreja, vivendo o meu mundinho, sem me preocupar com aquilo que Deus queria de mim. Sem experimentar a transformação que vem de Deus em minha vida. Então veja, gente, a gente está falando de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, no sentido de estar escrito isto. É a vida. Eu acredito que tem crentes que não dependem de Deus. Aí você vai dizer, como a gente percebe isso? Pelos frutos. Pelo comportamento. Por aquilo que ele diz. Vamos pegar um exemplo? Você pega e fala com uma pessoa. 2 crentes. Ou um crente. Gente, como é que você consegue falar com ele o tempo todo sem que ele fale uma única vez das coisas de Deus? Você conhece pessoas assim que é crente que não consegue falar nada de Deus? Fala de tudo. Tem até uma música que diz, né? Falando de tudo que neste mundo há, mas nenhuma palavra de Deus pronunciar. Então, em Deus, em tudo? Dá. Lembra do começo dela? Isso, cantor cristão. Então, você fala de Deus, ele não sabe. Você pergunta de Deus, ele não sabe. Você pergunta de experiências cristãs, ele não tem. Lembra aquilo que eu sempre falo, que eu aprendi de outro pastor, José Carlos, que ele dizia sempre para mim, Estevão, o crente tem que ter história. O crente tem que ter histórias. Experiências com Deus. Contar experiências com Deus.
Então, se você quer ver alguém, vê se ele tem história. Se o crente não tem histórias, ele não tem vivência. Porque você só vai ter história se você conviver. Vocês lembram dos seus pais? Você tem histórias dos seus pais? As histórias dos seus pais foram construídas baseadas em quê? Em relacionamentos. Sim ou não? Suas mães. Lembra de suas mães? Você tem histórias com suas mães? Foi baseado em quê? Em relacionamentos. Foi momentos que você teve junto, que ela falou com você, momentos difíceis que sua mãe passou, você estava ali junto, vendo, olhando, momentos talvez que ela falou com você. Isso é o que? É história, não é história? Ah, eu lembro da minha mãe, não é isso? Minha mãe dizia isto. Ah, eu lembro lá dos bolinhos de batata que minha mãe fazia. Oh, meu Deus, aquele bolinho de batata. Eu amava os bolinhos de batata da minha mãe. Amo aqueles bolinhos de batata da minha mãe, da dona Benedita. Nossa! E os bolinhos de chuva que minha mãe fazia? Coisa de pobre, né? Mas é bom demais. É a história da minha mãe. Relacionamento. O crente que não tem história com Deus, irmãos, ó, grave isso. Um crente que não tem história com Deus é porque não tem relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, ele não tem a presença transformadora do Espírito Santo na vida dele ou dela. Grave isso. Lembra dos extremos? Todo extremo faz mal. Qualquer um deles. Para um lado ou para o outro. Todo extremo faz mal. O equilíbrio ele é importante. O medo faz com que muitos dos nossos líderes, eu vivi isso também, né? Falar aleluia na igreja era proibido. Aí eu falava, perguntava, por que eu não posso falar aleluia, mas eu posso cantar aleluia? O meu pastor não gostava muito de mim. Ele me colocou na geladeira pelo menos umas 2 vezes. Colocar na geladeira não sei se vocês conhecem o termo, né? No pentecostalismo fala, pôr no banco, né? Acho que é isso o nome da palavra. Meu pastor 2 vezes me colocou na geladeira. Por quê? Porque eu questionava. Eu questionava ele. Mas isso está certo?
Por que tem que ser assim? Onde está escrito? Ele fazia as coisas da cabeça dele, mas eu perguntava, mas isso está errado. E eu cheguei a falar duramente com ele. Eu lembro do Dário que foi lá colocar pano quente. Eu falei, o senhor está sendo parcial, o senhor está tomando posição, o senhor não está sendo bíblico, o senhor está sendo carnal. Falei para ele, senta aí. Mas uma das coisas que eu sempre questionei é isso. Por isso que alguns papas do meio bíblico, eles não gostavam muito de mim. Porque, gente, tem muita coisa que nós aprendemos, que nos foi ensinado, que não tem nada a ver. Mas são coisas que vêm, né? Oi. O pastor falou de experiência, né? Viver experiência com Deus. Muitos cristãos vivem experiência, mas depois parece que ele esquece, como assim? Ele esqueceu, ou ele voltou a ser carnal, fazer aquilo dele, viveu as experiências do Espírito Santo, de Deus falando, Deus mostrando, e parece que dá um esquecimento. Porque a gente conhece e vê pessoas assim, teve experiências, mas continua vivendo mais na carne do que no espírito. Como que funciona? Se a pessoa esqueceu, ou ela vive de momentos de experiência, Deus fez isso por mim, tá, então passou aquilo, a pessoa volta a fazer tudo de novo, é mais ou menos assim. Só para o pastor me explicar. Oi? Desculpa, eu não entendi o que o senhor falou. A fogo de palha. Olha, assim, nós somos pessoas. Não deixamos de ser gente. Nós não somos perfeitos. Nós temos uma luta todos os dias, onde o Espírito milita contra a nossa carne milita contra o Espírito. A gente vive uma vida linear? A nossa vida é linear? Não é. A nossa vida é assim? Sim. Ela é assim. Há algum problema nisso? Não. O problema é como a gente lida com isso. O problema não está em as coisas serem difíceis ou não difíceis. É como eu lido com um momento. Se eu escolho Deus, lembra aquela música? Eu escolho Deus, né? Que é lá do Tales, né? Tales. Eu escolho Deus. É outro também, né? Esse cantor é tudo, né? Canta uma coisa e vive outra. Mas enfim, eu escolho Deus. Se eu estou buscando Deus sempre, essa é uma escolha ou isso é automático? Escolher Deus é uma escolha ou é algo automático? O que você me responde? Não, o que você responde, assim, no modo geral? Não, você. Mas isso é automático? Não. Escolher Deus é uma decisão individual sua. De novo, a plenitude do Espírito é medido pelo comportamento. O comportamento é o que eu escolho. Lembra de Josué? Josué, uma frase que o pessoal gosta de falar um monte. Josué. Josué disse, eu e minha casa, foi a decisão de quem? Dele. E todo mundo fez igual a ele? Não. Dele, foi dele, é pessoal dele. Josué era igual aos outros? Não. Os outros eram igual a Josué? Não. Mas não era tudo o povo de Deus? Sim. Mas eram todos iguais? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não somos iguais.
E nós passamos por coisas semelhantes, mas de comportamentos diferentes. Encaramos a mesma dificuldade, minha e sua é igual, a dificuldade, porém a forma como eu lido com ela é diferente. Por que é diferente? Pela maturidade, ou a falta de maturidade. Gente, comece a perceber, não em termos de julgar, cuidado, não julgue, mas veja o comportamento seu e dos outros. E olhe o comportamento daquela pessoa se está bíblico, se aquilo bate com aquilo que Deus fala. Se não está, você já sabe. Aquilo não é um modelo para você. E a Bíblia vai até mais longe. Além de você não se espelhar naquela pessoa, a Bíblia ainda vai dizer, se a pessoa vive em pecado, você se afasta dela. Não é construir muros, mas você simplesmente se afasta, para você se preservar. Porque, como foi dito aqui, toda vez que você vive numa roda, e a gente está estudando isso na quinta-feira, toda vez que você tem numa roda, o que acontece naquela roda? Influencia. Então, se aquele irmão ou irmã te influencia mal, o que você faz com ele? Se afasta. Se afasta do irmão. Não vive em comunhão com o irmão. Por quê? Porque ele vai te fazer mal. Ele é uma fruta estragada. E se você ficar com ele, ele vai te estragar também. Por isso, fica longe. Ah, mas é meu irmão. Ore por ele. Não deixe de orar por ele. Ame como irmão, mas não viva com ele. Não conviva com ele. Porque se você conviver com ele, ele vai te levar para o mesmo buraco. Por isso, escolha pessoas que tenham compromisso, comprometimento e vida com Deus. Que tenham maturidade com Deus. Existe esse grupo de pessoas maduras. Como a gente percebe? Pelo jeito de falar. Aquilo que você fala, percebo claramente se você tem plenitude, se você é um crente maduro. Quando a pessoa começa a reclamar um do outro, a gente estudou isso lá. Quando o crente começa a falar mal do outro, ele não é um crente maduro. Quando ele começa a ficar reclamando das coisas, ele não é um crente maduro. Quando ele mente, ele não é um crente maduro. Quando ele desiste das coisas de Deus facilmente, ele não é um crente maduro. Porque ele está vendo ele. Um crente maduro, ele sabe muito bem em quem tem crido. Por isso que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode tudo estar caindo, eu estou ali firme. Eu não desisto. Está todo mundo desistindo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu crio. Agora muita gente, eu vou largar isso, vou largar aquilo, vou largar aquilo outro, vou largar aquilo, como se fosse, é a mesma coisa que pedir a conta. Trabalhe e não pede a conta porque depende do pão. Passa lá o sufoco, aguenta o chefe chato porque depende de salário. Porque se não depender de salário, pedir a conta. Mas na igreja não, a igreja pode fazer o que quer. A igreja é assim mesmo. Eu vou largar, eu vou deixar, tô nem. Não é assim. Um crente maduro, ele sabe. Por que eu estou aqui? Qual a razão que Deus me trouxe aqui? Porque Deus me salvou. Eu sei exatamente porque Deus me colocou e me salvou para servi-lo. Então, independente dos outros, eu vou servi-lo. Eu vou ser como Josué. Eu vou servir o Senhor. Eu vou servir. Se vocês vão fazer, problema é de vocês. Eu vou servir. Foi isso que Josué disse. Lembra dos espias? 12 enviados. Quantos falaram para a gente ir lá tomar posse da terra? 2. E os outros 10? Desistiu. Está vendo? É assim, igreja é assim. Você tem mais gente jogando contra, mais gente puxando para trás, mais gente desanimando, mais gente colocando problema, do que pessoas que vivem pela fé. Sim, mas é isso, a igreja é assim. Você tem mais gente jogando contra, mais gente puxando para trás.
Se depender do povo, a gente para tudo, porque o povo não quer nada. E é povo de Deus. Qual o compromisso com Deus? Pelos frutos os conhecereis. Ou não? Estou errado o que estou falando? Sim. Por isso, irmãos, irmãs, que assim, a vida cristã, ela é sua. O que você vai fazer com ela, é você que decide. Mas você tem que ter muito claro o que você quer da sua vida. Se você quer ser crente mesmo, você tem que estar disposto a mudar. A deixar Deus se mudar. Você tem que ter essa posição. A segunda coisa é você não se deixar levar pelas situações. Que a maioria se deixa levar pelas situações, no momento. E não pondera. Hoje, irmãos, vou terminar, já passou do horário. Hoje o pastorado está muito fácil, ser pastor. Porque ninguém pede opinião de pastor. As pessoas já vêm com as decisões prontas e tomadas. Só comunica. Ah, pastor, eu vou deixar isso. Ah, mas isso já está decidido? Está decidido. Ah, então tá bom, vou falar o quê? Pastor não serve para nada. Talvez serva para abrir o templo e fechar. Para não ter compromisso de abrirem. Não serve para nada. Não escutam, não obedecem, não pedem orientação, prega para as cadeiras, as paredes. A igreja evangélica mudou muito, para pior. Por isso que João diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Cadê a fé nesses crentes que desistem facilmente das coisas? Não tem fé. A fé está neles mesmos, está nas circunstâncias. Ele não vive pela fé, ele vive pelos olhos, aquilo que ele vê. E ainda tem a coragem de cantar, não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, não é? Ainda canta isso ainda. Não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu imenso amor, não me guie por vistas. Você chama-se hipocrisia. Deus abençoe a gente.